Estou de volta para a gravação do vídeo 17 de 30 da saga de Rondônia. São 360 questões fundamentais para garantir a sua aprovação. Para você que não me conhece, meu nome é Paulo Machado, eu sou registrador de imóveis, de títulos e documentos de pessoas jurídicas e também sou professor de Direito Constitucional há mais de 10 anos e professor de Direito Administrativo, Direito Notarial e Registral em todo o país. Então vamos lá, hoje nós vamos fazer da questão 193 até a questão 204. Vamos lá? Questão 193 caiu na prova de cartório da FUMARC em Minas Gerais. E a questão era a seguinte, ó, questão do novo CPC. Lembrando que hoje nós vamos fazer questão do novo CPC e questão de direito civil. Vamos lá? Olha só. Tratando-se de processo parcialmente eletrônico, os atos processuais praticados na presença do juiz não poderão ser produzidos e armazenados do modo integralmente digital em arquivo eletrônico inviolável, ainda que mediante registro em termo assinado pelo juiz, pelo escrivão e pelos advogados das partes. Questão verdadeira ou falsa? Vai! Relógio contando, fala, vai! Questão verdadeira ou falsa? Volta o vídeo, vai! E aí? Questão? Fala! Hã? E aí? Falsa, né, gente? Em plena era digital, como é que eu vou dizer que os atos processuais praticados na presença do juiz não poderão ser produzidos e armazenados de modo integralmente digital, em arquivo assinado inclusive pelo juiz? Questão super falsa, aliás, basta você ler aí o artigo 209, parágrafo 2º do novo CPC. E vamos para a próxima. Questão agora 194 de 360. Olha só, prova de cartório Minas Gerais FUMARC. Os prazos peremptórios podem ser reduzidos ou prorrogados pelas partes, desde que legítimo motivo e todos estejam de acordo. Questão verdadeira ou falsa? Bora sem perda de tempo. Questão falsa no velho CPC, porque no novo CPC essa questão está verdadeiríssima nos termos do artigo 222, parágrafo 1º, abre aí para você conferir. Lá no velho CPC, onde essa questão foi elaborada, ela estava falsa. Atualmente, até mesmo os prazos peremptórios podem ser reduzidos desde que de acordo com o juiz. Perfeito? Então tem que ter acordo com o juiz e as partes precisam estar de acordo. Perfeito? Se ligou? Essa foi a nossa questão 194 de 360. E vamos agora com a questão 195 de 360, a questão número 3 de hoje. Vamos lá. Olha só. Prova para cartório de Minas FUMARC. Todos os prazos estão previstos no Código. Por isso, é vedado ao juiz determinar o prazo em que o ato do processo pode ser praticado. Questão verdadeira ou falsa? Sem dúvida, pessoal, questão o quê? Falsa. Afinal de contas, mesmo que você fale do velho CPC ou que você fale do novo CPC, nem todos os prazos estão previstos no Código. Aliás, deixa eu ler para você o artigo 218 do novo CPC para você entender bem o que eu estou dizendo. Olha só, os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. Aí veja o parágrafo 1º. Quando a lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à complexidade do ato. Quando a lei ou o juiz, parágrafo 2º, não determinar prazo, as intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 horas. E detalhe, inexistindo o preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 dias o prazo para a prática do ato processual a cargo da parte. Perfeito? Então nem todos os atos processuais estão previstos na lei, alguns podem ser determinados pelo juiz e pode ser que nem a lei, nem o juiz tenha fixado e aí o prazo vai ser de 5 dias. Beleza? Vamos para a próxima. Questão agora 196 de 360. Vamos embora, essa é a nossa questão número 4 de hoje. Prova para cartório de Minas FUMARC. Atos processuais realizam-se de ordinário na sede do juízo, mas o magistrado, por ato de deferência, poderá praticá-los em outro lugar. Questão verdadeira ou falsa? Aliás, texto seco do novo CPC. Questão o quê? Verdadeira nos termos do artigo, anota aí, 217. Imagine, por exemplo, que a testemunha está acamada no hospital. É possível que o juiz vá até lá para ouvir essa pessoa. Perfeito? Então, por deferência, é possível que os atos processuais sejam praticados por deferência em outro lugar. E agora nós vamos para a questão 197 de 360, concurso para cartório FUMARC Minas. A jurisdição de cada juiz está limitada ao território de sua circunscrição. Por isso, a realização de citação em outro estado da federação não pode ser por ele determinada, senão mediante carta precatória.
Questão verdadeira ou falsa? Vai, fala pra mim aí. Basta você lembrar do artigo 247 caput do novo CPC. E aí, questão? Falsa. Falsa porque ele está dizendo que necessariamente, olha só, a jurisdição de cada juiz está limitada ao território de sua circunscrição. Até aí está verdadeiro. Por isso a realização de citação em outro estado não pode ser por ele determinada, senão mediante carta precatória. Pode ser determinada por correio. Dá uma olhada no artigo 247. Existem determinados atos que não podem ser através de citação pelo correio, perfeito? Existem alguns atos que não admitem a prática mediante correio, tem que ser por meio do oficial de justiça, ok? Mas ele não especificou, portanto está errado dizer que é só por meio de carta precatória, porque seria possível através do correio. Vamos embora para a prova. Questão agora 198 de 360 e essa foi cobrada na prova de cartório do Rio de Janeiro 2008, feito pela UERJ. Olha só, os seguintes atos poderão ser realizados pelo oficial de justiça nos fins de semana. Letra A, citação e penhora. Letra B, sequestro e arresto. Letra C, arrecadação e penhora. Letra D, citação e arrecadação. Letra E, busca e apreensão e arrecadação. Vai, me responde aí. Questão letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Quais atos que podem ser realizados pelo oficial de justiça nos finais de semana? Letra A, citação e penhora. Citação e penhora, perfeito? Nos termos do artigo 212, parágrafo 2º do novo CPC. E com um detalhe, hein, querido? Antigamente, para fazer essa citação e essa penhora, assim como intimação nos finais de semana, dependia de autorização judicial. No novo CPC, ele pode fazer e não depende de autorização judicial, demonstrada a necessidade, demonstrada a urgência, demonstrada a peculiaridade do caso. Se ligou no movimento, citação, intimação e penhora pode ser feita no final de semana pelo oficial de justiça, beleza? E vamos embora! E vamos embora! Questão agora 199 de 360 e da 199 até a questão 204, nós vamos fazer questões de direito civil. Querido, olha só, vamos ver se você lembra de bens fungíveis e bens infungíveis. Ó, essa aqui caiu na prova da IESES, notário do Maranhão. São fungíveis os móveis que podem substituir-se por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade. E aí, questão verdadeira ou falsa? E aí, verdadeiríssima nos termos do artigo 85 do Código Civil, que diz exatamente isso. São fungíveis os móveis que podem substituir por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade. Ó, esse tênis que você está utilizando aí, provavelmente é um bem fungível, porque ele pode ser substituído por outro da mesma espécie, quantidade e qualidade. Você está aí com tênis da Nike, você está aí com tênis da ASICS, querido, ele pode ser substituído, por isso é bem fungível. Ok? Agora, aquele quadro pintado pelo Romero de Brito, aquele quadro pintado pelo Leonardo da Vinci, aí, meu querido, estamos diante de um bem infungível, pois não pode ser substituído por outro de mesma espécie, qualidade e quantidade. E agora, questão 200 de 360 do nosso desafio. Ó, prova da IESES, notário do Maranhão. São bens móveis, o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente. Cuidado para você não ir drogado para a prova, porque você de repente pode errar uma questão dessa. Ei, volta o vídeo aí para você ver. Gente, essa é a definição fantástica, essa é a definição singular de bens imóveis, você não pode confundir isso. Ó, são bens móveis, não, são bens imóveis, o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente, perfeito? Por isso questão falsa, ok? Se ligou? Ó, relembrando, o artigo 79 vai dizer quais são os bens imóveis, enquanto que o artigo 82 vai dizer quais são os bens móveis. Lembrando rapidamente aí, artigo 79, são bens imóveis, o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente, como a gente acabou de ver na questão. O artigo 80 diz assim, consideram-se imóveis para os efeitos legais os direitos reais sobre imóveis e as ações que os asseguram, o direito à sucessão aberta. Perfeito? Se ligou no movimento? Agora, o que são bens móveis? Os móveis são os bens suscetíveis de movimento próprio ou de remoção por força alheia sem alteração da substância ou da destinação econômica.
E consideram-se móveis, isso aqui cai demais, hein? Consideram-se móveis para os efeitos legais as energias que têm um valor econômico, os direitos reais sobre objetos móveis e as ações correspondentes e os direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações. Cuidado com isso, porque sempre cai a diferença de bens móveis para bens imóveis. E mais um detalhe, não perdem o caráter de imóveis, ou seja, continuam imóveis. As edificações separadas do solo, mas as edificações que, separadas do solo, mas conservando a sua unidade, forem removidas para outro local. E também os materiais provisoriamente separados de um prédio para nele se reempregarem. Beleza? Show? E não perdem, ó, se liga. E cuidado com o artigo 84 que fala sobre bens móveis. Os materiais destinados à construção, enquanto não forem empregados, conservam sua qualidade de móveis. Você comprou tijolo, mas ainda não empregou, é bem móvel. Agora, se ligou? Se ligou? Readquirem essa qualidade os provenientes de demolição de algum prédio, beleza? O tijolo lá no prédio é bem imóvel. O prédio foi demolido, volta a ser bem móvel. Se ligou no movimento? Ou então, se for retirado de lá para nele ser reempregado, não perde o caráter de imóvel. E vamos agora para a questão 201 de 360. Simbora! Prova da IESES, notário do Maranhão. É nulo o negócio concluído pelo representante em conflito de interesse com o representado, se tal fato era ou devia ser do conhecimento de quem com aquele tratou. E aí? Texto seco do Código Civil, mas sempre cai. Questão? E aí? Falsa. Falsa porque esse negócio não é nulo, ele é anulável. Nós temos o artigo 119 do Código Civil. Anota essa aí, querido, porque esse texto seco sempre aparece. E só tá errado aqui porque ele diz que é nulo, quando na verdade é anulável. Se ligou? Ei, querido, tá gostando desse vídeo? Então eu quero que você agora para o vídeo e curta o vídeo. Ei, aperta o botão do like, e lógico, não esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo, porque eu vou tirar um tempo para dar uma olhada nas dúvidas que eventualmente você tenha sobre essa questão que eu acabei de falar. Beleza? Se ligou? Vamos para a próxima! Questão agora 202 de 360. Ó, prova da IESES, notário Maranhão. Ocorre estado de perigo quando uma pessoa, sob premente necessidade ou por inexperiência, se obriga à prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. E aí? Questão verdadeira ou falsa? Questão falsa. Aqui eu não tenho estado de perigo. Na verdade, o que eu tenho aí? Eu tenho lesão. É aquele camarada com 18 anos de idade que vai lá e compra um carro com 5% de juro ao mês. O camarada tá doido para andar de carro, mas é inexperiente e aí se compromete com algo extremamente oneroso. Perfeito? Cuidado, porque se você estiver falando do estado de perigo, na verdade você está no artigo 156, enquanto na lesão você está no artigo 157. E aí cuidado, porque no estado de perigo você tem a necessidade de salvar-se, ou então salvar uma pessoa da sua família de grave dano conhecido pela outra parte. Perfeito? Já na lesão não, como nós vimos na questão, você sob premente necessidade ou por inexperiência se obriga a uma prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Se ligou no movimento? Cuidado para não confundir estado de perigo com lesão e lembre-se que os dois são defeitos do negócio jurídico. Beleza? Tá lembrado ainda dos defeitos do negócio jurídico? Então é isso aí, vamos para a próxima questão. Agora 203 de 360, a penúltima questão de hoje. Ei, e não saia daí sem se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Que tal você pegar o link desse vídeo e compartilhar com seus amigos? Que tal? Meu querido, ajude aí o nosso canal desenvolver ainda mais. Ei, 203 de 360, prova da IESES, notário do Maranhão. Os notários de registro não responderão pelos danos que seus prepostos causem a terceiros na prática dos atos próprios da serventia. Ei, nunca vi uma questão tão falsa como essa, né? Os notários de registro não responderão pelos danos. Já tá errado porque ele fala os notários de registro. Não existe notário de registro, meu filho. Ou o cara é notário ou ele é registrador. Na verdade a expressão é os notários e os oficiais de registro. Perfeito?
ou então tabelião e registrador. Perfeito? Então já começa o erro aí. Os notários de registro não responderão pelos danos que seus prepostos causem a terceiros? Vão responder sim, senhor. Vão responder sem dúvida alguma. Antigamente a responsabilidade era objetiva, agora a responsabilidade é subjetiva, mas sim, eles vão responder. É lógico que hoje é preciso que se comprove dolo e culpa, porque a responsabilidade não mais é objetiva e sim é subjetiva. E vamos agora para a nossa última questão, questão 204 de 360, como eu disse, a última questão de hoje. Perfeito? Se ligou? Mas não sai daí sem a nossa tradicional dica motivacional. Querido, olha só, questão 204 de 360 é a seguinte: prova da EGF, notário, Minas Gerais. Consideram-se móveis para os efeitos legais as energias que tenham valor econômico e o direito à sucessão aberta. E aí? Questão verdadeira ou falsa? Gente, questão falsa. Cuidado, hein? Porque energias que tenham valor econômico, realmente, bem móvel. Agora, direito à sucessão aberta é bem imóvel. Por isso a questão ficou falsa. Texto seco, dá uma olhadinha lá nos artigos do Código Civil, que inclusive eu já li para você hoje. Dá uma olhadinha lá no artigo 82, dá uma olhadinha lá no artigo 79, porque vai ajudar demais na sua prova de Rondônia. Olha só, antes da nossa dica motivacional, deixa eu lembrar você que no dia 15 de julho, das 9 até as 18, eu estarei em Rondônia, no Shopping Porto Velho, para um super aulão. Meu querido, para um super aulão de véspera. Meu querido, você vai ter oportunidade de revisar comigo mais de 200 questões para fazer a sua prova no domingo, dia 16. Se você quiser fazer a sua inscrição, manda um WhatsApp para mim agora e vê se ainda tem vaga. Veja se ainda tem vaga. 61 8603 45 45. Beleza? Vamos agora então para a nossa tradicional dica motivacional. É o seguinte, querido, olha só, frase de Aristóteles para você: somos o que fazemos repetidamente. Portanto, excelência não é um ato, mas um hábito. Ei, vou falar de novo. Somos o que fazemos repetidamente. Portanto, excelência não é um ato, mas um hábito. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu canso de ouvir pessoas dizendo: ah, Paulo, eu não sou bom de prova IESES, eu não sou bom de prova CESP, eu não sou bom de prova subjetiva, eu não sou bom disso. Só que quando eu pergunto para elas quantas vezes ela fez a prova subjetiva, quantas vezes ela treinou para aquela banca, quantas vezes ela treinou aquilo que ela diz que não consegue fazer, essa pessoa diz que não tem o hábito. Querido, então pare de dizer que você é ruim neste ou naquele assunto se você não treinou o suficiente. Para você ter sucesso, certamente você precisa desenvolver hábitos. Eu não conheço pessoas de sucesso que não possuem hábitos. Hábitos, queridos, hábitos, eles andam de mãos dadas com pessoas que alcançam sucesso. Beleza? Queridão, se você gostou desse vídeo, já falei, deixa o seu curtir. E olha, me acompanha lá também no Instagram, Professor Paulo Machado. Me acompanha também no Facebook, que é Professor Paulo Machado. E me acompanha também no perfil do Facebook, que é só Paulo Machado, sem a palavra professor. Perfeito? Beijo no coração.